coração? Como que a gente olha para isso lá no futuro? Como que a gente se prepara para isso? Porque apesar dessa profecia ter sido feita ao povo de Israel naquela época, ainda assim eu creio que ela é válida para nós hoje, através de Cristo Jesus, daquilo que nós podemos aprender e aplicar em nosso coração. Acompanhe comigo a leitura. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei a parte restante, ou remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei, pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti dor como da que está de parto. Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada, e ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Amém? O que está acontecendo aqui, né? Miqueias está olhando para frente. Ainda falta talvez uns 150, 200 anos para que isso aconteça com o povo de Israel, ou com o povo de Judá, né, que é o reino do sul, as tribos de Judá e Benjamim. Mas eles vão passar por uma situação de crise, destruição, por quê? Por causa do pecado. E parece, irmão, que a gente às vezes esquece que Deus ainda pune pecados, né? Na nossa sociedade hoje é quase um pecado dizer que existe pecado, né? Há um psicólogo ou psicanalista que não é cristão, e há muitos anos atrás ele escreveu um livro dizendo que a sociedade acabou, entre aspas, com a ideia de pecado. Então tudo virou culpa, ressentimento, angústia, nada mais é pecado. E esse camarada percebeu, claro, ele não é cristão, mas ele percebeu que a ideia de pecar contra Deus tinha saído da sociedade. É assim que o mundo se comporta. O mundo não vê mais pecado e, obviamente, se não tem pecado, como vai ter consequência de pecado? Mas nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que é verdade, Deus é um Deus santo, Ele é um Deus puro, Ele trata com o pecado de uma maneira santa, né, e correta. Mas mesmo assim, e é essa a grandeza desse texto, Deus já estava dizendo como queria restaurar aquele povo. Que Deus gracioso, né? Aquele povo iria passar por situações difíceis, mas ainda assim, Deus já estava preparando o coração do povo para o que viria. Então eu divido esse texto em duas partes. Primeiro do 6 ao 8, em que nós iremos olhar para o futuro, e a ideia é enxergar a restauração que viria. Ainda vai haver destruição, Miqueias já falou bastante sobre isso, e vai voltar a falar em outros capítulos. Mas a restauração, como que Deus vai fazer, por que Deus vai fazer, e como que a gente aplica no nosso coração. Você vai acompanhando aí na Bíblia junto comigo, porque nós vamos versículo a versículo. O primeiro deles, novamente, fala aqui o verso 6, né? Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulso, a que eu tinha maltratado. Primeira coisa que eu vejo quando nós olhamos para a restauração, tanto do povo de Israel quanto para as nossas vidas, é que toda restauração vem de Deus. Toda restauração parte de Deus. O povo de Israel iria sofrer uma punição justa, mas ainda assim, Deus iria recolher aquele que ele chama aquela que cocheava, né? A minha tradução é um pouco antiga, eu gosto dessa versão antiga, mas cocheava é aquela que manca. Por que Miqueias está falando isso? A ideia daquela ovelha que não é mais perfeita, que tem algum problema na sua coxa, né, talvez, e ela cocheava. Essa é a palavra, é o significado de cochear. Mas Deus vai recolhê-la, aquela ovelha. Irmãos, é fácil ligar os pontos com aquela parábola de Jesus, do bom pastor, né? Que tem 100 ovelhas, deixa 99 no aprisco, vai lá buscar aquela uma que talvez já estava cocheante também, enfim. Mas a ideia é que a gente pode se enxergar aqui, irmãos. Nós somos esse povo que estava longe do Senhor. Nós somos esse povo que muitas vezes se afasta do Senhor.
Romanos 3:23 fala que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E o 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas pela graça de Deus, né, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e é assim que Deus vai restaurando a nossa vida. Eu acho interessante, irmãos, que Deus está falando que Ele mesmo vai fazer isso. É gostoso de ver que antes de Deus já punir o pecado, Ele já tem um projeto de restauração. Interessante isso. Talvez a gente passe por situações em que a gente olha e fala assim, acabou, tudo acabou, agora não volta mais, agora simplesmente a coisa explodiu de um jeito, mas Deus tem projetos de restauração, irmãos. Ele, creio plenamente que Ele é aquele que quer restaurar todo aquele que se achega a Ele, todo que se achegar a Ele. Mas essa é a questão, a restauração vem de Deus. Qual que é a minha reação então? É de humilhação, profunda humilhação. Tem tanta gente batendo cabeça, dizendo, Deus, eu vou fazer. Eu já evangelizei pessoas que me disseram o seguinte, olha, eu um dia vou ficar uma pessoa boa, eu vou me livrar de tal e tal coisa, e aí eu vou servir a Deus. Está esperando ela mesma se restaurar para ir buscar a Deus. Não é esse o caminho, não. Primeiro você vai a Deus, e depois Deus é quem te restaura. Esta é a verdade das Escrituras aqui. Deus nunca foi frustrado, irmãos. Nenhum projeto de restauração de Deus deu errado, nenhum. Não vai ser na nossa vez que vai dar errado, né? Não vai ser na sua vida, claro, caso a gente busque Ele. O verso 7, continuando sobre a restauração, Deus fala que da que cocheava, aquela perdida, né? Aquela que não tinha esperança, Deus fará o restante. A palavra ali é remanescente. Remanescente é uma palavra muito importante no povo de Israel. O profeta Isaías fala do remanescente e vários outros. É a ideia de que o povo de Israel estava em pecado e Deus iria retirá-los da sua presença. Muitas profecias falam isso, mas há um grupo que ainda serve ao Senhor. Há um grupo que talvez está em pecado, mas quando punido vai se arrepender, não vai endurecer o coração. Este grupo é chamado de remanescente. Depois a coisa fica tão difícil que só tem um remanescente de verdade em Israel, que é o próprio Jesus. Mas a ideia da profecia ali é este grupo que continua firme, continua buscando o Senhor. Deus está falando isso. Eu vou pegar aquele que foi destruído e vou tornar esse grupo especial, vamos dizer assim, esse grupo que será restaurado. Sabe o que eu aprendo aqui? Além da restauração vir de Deus, toda a restauração é para os propósitos de Deus. Deus já havia falado desse remanescente. Deus já havia falado desse grupo que iria manter Israel vivo, vamos dizer assim, manter o povo de Deus para frente. Então Deus vai restaurar aquele povo, não por causa do povo ou não por causa dos planos deles, mas porque Deus tem propósitos para eles. Outra coisa importante para a gente aprender sobre restauração: Deus nos restaura para os propósitos dele. Algumas vezes a gente vê pessoas que buscam a Deus até um certo momento. Quando eles se veem restaurados, eles quase que dizem assim: obrigado, Senhor, olha, valeu, próxima vez que eu precisar eu volto te buscar. Então, amigos, né, Senhor, negócios da parte, né? Apesar de não falar assim, essa é a ideia, né? Quando Deus nos restaura, irmãos, Deus nos restaura para o propósito dele. Sabe por quê? Porque andar no propósito de Deus também faz parte da restauração. Então, se eu fui restaurado e não ando na presença de Deus, e não ando nos propósitos dele, eu não fui de fato restaurado. Eu fui talvez melhorado, quem sabe, né? Alguma coisa melhorou na minha vida, mas eu não estou naquilo para o qual eu fui criado. Israel, o povo de Israel foi criado para ser uma nação poderosa, e Deus está falando: aquela que cocheava vai ser o remanescente, aquela que eu tinha expulsado vai voltar, vai ser nação poderosa. Deus está restaurando eles para o propósito para o qual foi criado, para o qual Deus criou Israel. Irmãos, todos nós temos um propósito geral, que é viver para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito de vida. E aí tudo que você faz, seja o seu trabalho, os seus estudos, em casa, fora de casa, tem de envolver esse propósito. É claro que você não vai ficar toda hora falando glória a Deus, não é essa a ideia, mas você vai perceber que o que você faz é para a glória de Deus. Mas aí cada um tem um propósito específico. Alguns chamam isso de vocação. E você tem
quem sabe, o seu trabalho e a sua vocação. É uma maneira de você glorificar a Deus trabalhando. A palavra diz que quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, aonde você trabalha? O que você faz? Isso pode ser propósito de Deus para você glorificar o Senhor onde você estiver. Mas Deus nos restaura para o propósito dele, para que a gente fique firme e a gente glorifique ao Senhor. Miqueias está lembrando o povo para o que eles tinham sido chamados. Talvez hoje você precise se lembrar para o que Deus te chamou. E talvez tenha gente que está fora do propósito de Deus, gente que já ouviu Deus falar. Quem sabe, irmãos, e é claro que pode ter muita gente no mundo que já ouviu Deus falar, né? Os cálculos é que é quase o mesmo tanto de crente tem de crente desviado. Imagina, gente que ouviu a Deus e parou de servi-lo. Mas antes de falar dos que estão lá fora, a gente olha para nós, a gente ilumina o nosso coração com a palavra, né? Esconde do nosso coração para não pecar. Deus te chamou para algo e você fugiu, você correu. O propósito de Deus é restaurar a nossa vida, seja ela interna ou externa, para que a gente viva segundo a vontade dele. Quem sabe Deus quer reanimar o seu coração nessa noite, para que você se lembre de algo que Deus já falou e você volte a colocar em prática, né? Deus nos restaura, né? A nossa longa caminhada, né? Deus vai restaurando a gente para os propósitos dele. Não acho que Deus faz isso do dia para a noite. Ele não fez isso com Israel do dia para a noite. Israel o povo de Judá foi cativo na Babilônia e ficou lá por cerca de 70 anos. 70 anos, nasceu uma geração lá. E depois, né, a gente vai ver que Deus ainda manda uma carta por meio do profeta Jeremias e fala assim: morem aí, construam casas, plantem. Você plantar, esperar comer, é sinal que você vai ficar lá mesmo um bom tempo, né? Plantem aí árvores frutíferas, façam bem para a Babilônia, né? Ou seja, vocês vão morar aí. Mas depois Deus torna eles de volta onde Deus havia prometido, né? A terra prometida. Mas, irmãos, essa ideia, com o tempo, na caminhada, Deus vai nos restaurando, vai nos fazendo lembrar, quem sabe vai nos contando coisas novas, mas Ele vai fazendo isso para que a gente se achegue ao propósito dEle. Fico pensando, né? O povo seria destruído, iria para a Babilônia, seria uma grande dor. Mas para o povo de Israel, quando você lê a história de Israel, você percebe que para o povo de Israel eles tinham que passar por isso. Quando eles vão para a Babilônia, eles deixam de ser idólatras. Apesar de haver outros ídolos, né, mais interiores do que exteriores, mas quando volta da Babilônia, eles não adoram mais ídolos. Eles têm um tremendo temor disso, porque foi isso que levou eles a pecar, e agora Deus havia retirado isso do coração deles, pelo menos nesse sentido exterior. Aí eu fico pensando, será que talvez a dor que eu já passei, ou algumas dificuldades que eu já passei, não é um caminho especial de Deus para eu aprender algo que eu não teria aprendido de outra forma? Estou falando de mim, talvez você seja menos teimoso do que eu, mas quem sabe, irmãos? E aí eu vou aplicar, por exemplo, no meu problema do coração, que foi uma limitação minha desde criança, né? Os irmãos creem aqui que todos já sabem, né? Então, desde criança, fiz a cirurgia com 4 anos, mas depois, com uns 10, 12 anos, voltou uma dificuldade de ter o mesmo rendimento que os outros, né? Isso tudo me limitou bastante, eu tive crises, orei muito, Deus não atendeu conforme eu gostaria, mas quanto aprendizado eu tive, por Deus dizer não para mim, por causa daquela dor, por causa daquela resposta contrária que eu queria. Quem sabe eu só aprenderia algumas coisas por ter passado pelo que passei, tal como Israel, que teve que ir para a Babilônia para aprender algumas coisas. Quem sabe, né? Você não é tão teimoso quanto eu, mas um pouquinho. Pode ser que Deus esteja usando o que estivermos passando para que a gente olhe, para que a gente aprenda os propósitos dele na nossa vida. Eu espero que todos nós estejamos aprendendo dia após dia, né? Vamos para frente. Deus fala que vai restaurá-los para o seu propósito, e o final do verso 7 diz que o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. O que eu vejo aqui, irmãos? Que além de toda a restauração vir de Deus, que somos restaurados para o propósito dele, não para o que a gente quer. Toda a restauração culmina, né? A ideia é que chegue ao relacionamento com Deus. Novamente, não é o Senhor vai restaurar, cada um vai para o seu canto, depois você lembra de Deus. Não, Ele vai reinar no Monte Sião. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Sabe o que Deus está falando?
eu vou restaurar vocês, mas tem uma nova ordem instituída. Vou fazer uma nova constituição aqui. Não parece haver nenhum outro rei. Eu não sei se Miqueias está omitindo a palavra de um rei humano, ou já é a profecia que Deus reinaria diretamente. Porque essa ideia do que Deus faz, né? Ele reina diretamente. E o Monte Sião ali é exatamente onde ficava o templo de Israel, onde ficava o local de sacrifício, a arca da aliança, onde o povo ia adorar a Deus. Deus está falando, ó, eu vou restaurar de novo, e eu vou habitar no meio deles. Que coisa maravilhosa, irmãos. Projeto de restauração de Deus para nós tem a ver com renovar o relacionamento. Eu falo o que eu falei do propósito também, irmãos. Se ao ser restaurado por Deus, eu não volto a ter um relacionamento com Ele, então eu não fui restaurado. Melhorei de vida, o que estava doendo parou de doer, o que estava incomodando parou de incomodar, mas isso não é restauração. Por que não é? Porque restauração envolve relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo cita algo próximo aqui dessa palavra que o Senhor reinará, estará sempre com Ele, quando ele fala sobre santificação. Lá em 2 Coríntios 6, o verso 14, você deve lembrar bem daquela palavra que fala que a gente não deve não se prender a um jugo desigual com o infiel. Você lembra disso? Não vos prendais a um jugo desigual com o infiel, né? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial, né? E por aí vai. Mas essa palavra, ela finaliza dizendo que Deus é o nosso Deus vivente, ou nós somos o templo do Deus vivente, e Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Olha o que Paulo está dizendo. Com esta palavra de que Deus prometeu que habitaria no meio de nós, nós devemos nos santificar. Todo aquele argumento que sociedade tem a justiça com as trevas, a justiça com a injustiça, perdão, a luz com as trevas, é o templo de Deus e o templo dos ídolos, tudo isso é para dizer da promessa de Deus, eu habitarei no meio deles. Deus tem um projeto de habitar no nosso meio, de fazer morada, né? Mas esse projeto tem a ver com a nossa santificação, de separar a justiça da injustiça, a luz das trevas, Cristo e Belial, como Paulo vai dizendo. O projeto de restauração, irmãos, envolve relacionamento com Deus, envolve santidade. Essa é a ideia. O relacionamento vem dessa segurança de saber que Deus é o nosso rei. E eu diria segurança e temor, né? Porque se Ele é rei, imagine só, devemos amá-lo e obedecê-lo. Paulo às vezes fala temor e tremor. Eu acho muito interessante essa palavra, né? Com temor e tremor nos relacionar com esse Deus. E eu quero novamente repetir, Deus quer nos restaurar para que a gente tenha um relacionamento profundo com Ele. Esse talvez seja um dos grandes pontos da restauração. E aí, irmãos, o verso 8 é um texto um pouco difícil de entender, pelo menos na minha tradução, né? Mas ele basicamente promete, eu peguei uma versão mais nova, que o antigo domínio lhe seria restaurado. Ou seja, o povo vai para o exílio, mas volta, e o domínio vai ser restaurado, e a realeza virá para a cidade de Jerusalém. Sabe que é um problema, irmãos, porque quando o povo de Israel vai para o exílio e eles voltam, tem um descendente do rei Davi, sempre tem um descendente do rei Davi, chamado Zorobabel. Já ouviu falar desse camarada, Zorobabel? Ele é o descendente do rei Davi, aparece no livro de Ageu, um profeta depois do exílio, e aparece um pouco em Zacarias. Mas Zorobabel não se torna rei como se achava que seria, porque a profecia e o povo do Antigo Testamento entendia que quando voltasse do exílio, ia voltar detonando tudo, e o nosso descendente Davi vai ser grande, vai dominar todo mundo. Não acontece com Zorobabel. E o pior, depois se perde essa descendência de Davi como uma descendência de reis, porque o povo de Israel vai sendo dominado por outros povos, e aí já não tem mais rei. E aí nós olhamos para esse texto falando que o domínio seria restaurado, a ti virá o rei, a realeza virá para Jerusalém. Irmãos, eu creio que essa profecia, o verso 8, se cumpre plenamente em Jesus Cristo, descendente de Davi, o rei por excelência, o enviado de Deus. E aí, se é assim mesmo, toda a restauração tem como centro Cristo. As promessas de reino de Deus se cumprem em Cristo. Cristo, quando começa a andar aos seus 30 anos pregando o Evangelho, uma das primeiras palavras que ele fala lá em Marcos 1 é: o reino de Deus está entre vós. Porque ele está falando dele mesmo. O conceito de reinado é que o reino está onde o rei está. Então
Então, se o rei está ali perto, o reino de Deus já estava perto daquelas pessoas. Jesus chegou com o reino de Deus. E aí nós podemos vislumbrar o começo do que Cristo vem proclamar a nós. Deus virá, instituirá um reino, o domínio voltará. Promessa de restauração se cumpre plenamente em Jesus. Irmãos, esse é o momento da gente ficar profundamente satisfeito, porque agora nós podemos ver o que Miqueias via, como Paulo diz, em sombra. Nós vemos a luz e o povo do Antigo Testamento via em sombra, porque Miqueias não sabia como viria o descendente de Davi por excelência, mas nós sabemos como ele veio. Veio como uma criança que nasceu, né? Como diz Gálatas, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veio, se encarnou e deixou a sua glória, mas ainda assim a gente não se confunde. Cristo é o centro do mundo. Em Cristo todas as coisas estão ao redor dele. Ele é a parte mais importante, irmãos. E parte da nossa restauração de vida é perceber isso. Colossenses 1,16 fala que nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, não só por ele, mas para ele, né? Em Efésios 1, do 9 e 10, fala que Deus tem um belo propósito, o beneplácito da sua vontade, que é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Tudo vai voltar a congregar ao redor de Cristo, tal como se Cristo fosse o sol e as coisas girando ao redor dele. Como assim? Essa é a promessa, o domínio voltará a Jerusalém, e isso se cumpre plenamente em Jesus, que ainda irá cumprir tudo, né? Fala que ele ainda há de vencer o último inimigo, que é a morte, e quando tiver tudo debaixo de seus pés, entregará o reino ao seu Pai. Cristo ainda cumprirá ainda algumas coisas, mas nós já podemos olhar para Cristo e perceber que ele é o centro de todas as coisas. Não há restauração fora de Cristo. Não há restauração sem se tornar um súdito, um servo de Jesus. E ao se tornar um servo de Jesus, Cristo vai nos trabalhando, vai nos restaurando, vai nos aprimorando. Ele é o centro do mundo, mas ele deve ser também o centro dos nossos corações. Este é o vislumbre, irmãos, da restauração que Deus está mostrando pelo profeta Miqueias ao povo. Este é o vislumbre. Deus nos restaura. E se você precisa ser transformado, ser restaurado de alguma maneira, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Volta a olhar para o propósito para o qual Deus te criou, ou quem sabe até algo que Deus já falou com você, para que você viva e você faça. Volte a ter um relacionamento profundo com o Senhor. É interessante que a gente olha e fala assim, não, mas como fazer isso, né? Diz um autor que eu gosto muito, chamado Francis Schaeffer, ele fala que o cristianismo, ele é tão profundo e tão simples que é surpreendente. Como que eu tenho um relacionamento com Deus? Basta investir na nossa vida com Deus. Se você começa a ler a Bíblia todos os dias, você começa a orar todos os dias, antes de ter vontade, certamente você vai começar sem vontade, porque a vontade vem depois, né? Ou às vezes a gente começa animado e vai perdendo a vontade, né? Muitas vezes acontece isso. Mas se você continuar, se você insistir, Deus vai construindo um relacionamento com Ele, e nós vamos nos chegando mais perto dele. E isso que Miqueias falou começa a se tornar mais real na nossa mente. É aquela ideia de fazer com que as verdades bíblicas de fato são verdadeiras, nós não duvidamos, mas elas não sejam apenas conhecidas, elas sejam apropriadas no nosso coração. Talvez essa seja a diferença de um crente que está vivendo feliz na vontade de Deus e de um que está lá carnal, talvez dormente. Por quê? Porque um se apropria das verdades da palavra do Senhor. E se apropriar aqui não é mandar não, né? Mas ele começa a viver assim, né? Tal como se eu dissesse, olha gente, a gente vai ter um esporte aí, né? E talvez você saiba de tudo sobre o esporte, você estude toda a situação, tudo o que acontece. Mas se você não treinar aquele esporte, você pode fazer o que você quiser, que no máximo você vai ser técnico, né? E não um jogador, um atleta daquele esporte. A ideia de relacionamento com Deus é isso. Você começa a praticar. E aí você começa a praticar, você não sente nada. Você é meio que um esportista ruim. Mas isso vai melhorando, vai aprofundando, vai crescendo, vai ficando cada vez melhor. Deus vai mostrando coisas para você que antes você não percebia. Deus vai abrindo sua mente para você entender algumas verdades que antes não eram parte do seu coração. E agora nós vamos para os versos 9 e 10 e nós vamos olhar para o hoje.
Porque aqui, Miqueias está falando lá longe, ó, naquele dia, verso 6, naquele dia eu restaurarei. Mas e hoje? E agora, né? No verso 9, e agora? Agora a gente olha para o nosso estado de hoje e a gente se prepara. Ainda que a gente não precise de restauração, eu espero que seja o seu caso, mas a gente se prepara para os embates, para as situações. A gente olha para esse projeto todo e começa a preparar o nosso coração, porque Deus faz isso também, irmãos. É isso que Ele está fazendo com o povo aqui. Ainda vai demorar, mas Deus já está preparando o remanescente, que depois de passar por tudo isso, pôde ler Miqueias de novo e dizer que bênção, Deus já havia nos avisado. Como? O que acontecerá no hoje? Verso 9. Agora, por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei, pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti dor, como da que está de parto, ou de trabalho de parto. O que Deus nos fala agora, para olhar para agora? A primeira coisa disso é reconhecer o nosso estado, reconhecer o estado em que estamos. E eu relembro você como estava o povo de Israel aqui. Na época de Miqueias, um rei muito bom chamado Ezequias fez uma restauração. Os comentaristas chamam de reforma. Então ele reformou o templo de Deus, mas ele também achou a lei, e ele leu a lei, e ele rasgou as vestes, ele ficou abismado, chocado com todos os pecados que estavam acontecendo. E começaram a se reunir e adorar a Deus do jeito certo. Você fala, não, isso é ótimo, maravilhoso, é muito bom. Porém, muitos dos que vinham adorar, vinham apenas, como a gente diz, de corpo presente. Lá fora estavam sendo injustos, lá fora estavam sendo idólatras, e lá dentro no templo, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo fantástico, né? É esse o contexto em que o povo precisa ouvir e entender qual o estado em que ele estava. Mas eu te lembro, né, irmãos, que nós também, longe de Jesus, nós também precisamos ser restaurados por Ele. Só quando a gente entende onde que nós estamos, nós podemos ser verdadeiramente restaurados. Talvez, eu creio que você já tenha se convertido, tenha recebido Jesus, quem sabe faz muito tempo, mas lembre-se lá, tenta lembrar quando você se converteu, talvez não o dia, o momento específico, mas para se converter, nós tivemos que ter entendido que éramos pecadores. Não tem como se converter achando que você ainda é bom. Isso é meia conversão? Será que existe isso? Eu acho que não. Ah, não, eu sou bom, Senhor, eu posso. E tem gente que vive convencida. Não, eu sou muito bom, eu faço as coisas certas. Isso não é conversão, isso é convencimento. E não está salvo quem está convencido. Porque para me converter, eu preciso saber o meu estado. Qual que é o meu estado? É o que a Bíblia descreve, como todos os pecados estão afastados da glória de Deus. Efésios 2:1, o apóstolo Paulo é mais enfático ainda, né? Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse é o nosso estado. Para que a gente seja restaurado, nós precisamos começar a entender qual é o nosso estado. Agora eu falei de conversão, mas pode ser, irmãos, que na nossa vida existem aí quartos, vamos dizer assim, dimensões da nossa vida que precisam de restauração. Quem sabe a gente precisa começar a reconhecer que nós precisamos ser restaurados naquilo, que nós não damos jeito naquela situação. Tem uma frase de um homem muito famoso, não é da Bíblia não, chamado Hipócrates, é o chamado pai da medicina, que eu achei muito interessante essa frase, vi em alguns tempos atrás e lembrei dela quando estava pensando no sermão, que ele diz o seguinte: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Achei muito interessante, né? O pai da medicina falando isso, porque não adianta nada propor cura, fazer talvez um tratamento e a pessoa fala, não, eu vou continuar com aquela vida que me trouxe toda essa doença do qual está sendo tratado. Mas irmãos, eu creio que esse é um princípio muito válido para nós, né? Veja o filho pródigo, por exemplo, quando ele está lá comendo a comida dos porcos, porque ele achava que ele era melhor que o pai dele, ele achava que ele era o bonzão. O filho pródigo vai lá e Jesus diz, caindo em si. O filho pródigo tem que cair em si e tem que entender, ele lembra, né? Os diaristas do meu pai comem comida melhor que essa. A uma hora a gente tem que cair em si e dizer, Senhor, eu preciso ser restaurado, eu preciso deixar o que estava me ferindo, me deixando doente, ou fazendo o que quer que seja. Outro exemplo é o de Jonas,
que, convenhamos, né, irmãos? Eu acho que ele estava num momento propício de se arrepender. Foi engolido por uma baleia, está lá, achando que vai morrer no fundo do mar. É uma boa hora para se arrepender, né? É isso que ele faz. Jonas capítulo 2 é toda uma oração que ele pede: restaura-me, Senhor, e aí eu irei adorá-lo no templo. Mas talvez um dos exemplos que eu acho mais marcantes é o de Pedro. Pedro nega Jesus, lembra disso? E aí, se eu não me engano, o evangelista João que escreve sobre isso, mas diz que ainda Jesus conseguiu olhar para Pedro. Tem um evangelista que fala isso. Quando o galo canta pela terceira vez, Pedro olha para Jesus. Jesus estava no mesmo pátio, né, mas deve estar um tanto quanto distante. E aí eu imagino que nada foge ao controle de Jesus, né? Mesmo ele lá sendo condenado, pronto para ser chicoteado e morto, mas ele ainda lembra, ainda ouve o galo cantar, talvez no fundo ali, e olha para Pedro. E Pedro diz que sai e vai chorar amargamente. É isso que é arrependimento. É a gente cair em si, é a gente chorar amargamente. Qual que é o nosso estado hoje? O que você precisa de restauração? A gente precisa começar a chorar por isso. Dizer: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu preciso que o Senhor me mude, né? O começo da restauração, portanto, é reconhecer que nós precisamos dela. Senhor, eu preciso ser restaurado nessa área, preciso mudar, preciso melhorar, preciso crescer, preciso tratar de um modo diferente, preciso ter outra perspectiva. E por final, irmãos, Deus preparando o nosso coração aqui, eu creio que Ele trabalha nas nossas dores, de fato. O verso 10 fala: sofre dores de parto, dores e trabalhos, perdão, a filha de Sião, como a que está de parto. Essa é a ideia, dores de parto, né? A ideia aqui é que dor de parto é uma das piores dores a ser sentida. As mulheres aí vão saber dizer se de fato é ou não, né? Tem uma história, não sei se é verdadeira, que a mulher sofre dor de parto para saber o que passa o homem com 37,5 de febre. Não sei se é verdade, né? Talvez seja. Mas dor de parto, irmãos, é descrita como uma das piores, né? Mas toda vez que você lê dor de parto na Bíblia, lembre-se disso, preste atenção, porque é uma forma de interpretar o que está sendo dito. Dor de parto nunca é sem sentido. Não é tipo dor de cabeça, ou enfim, dor no pé. Não, dor de parto é dor para gerar vida. Isso é dor de parto. Então a mulher sofre as dores de parto quando o filho está vindo. E por mais ruim que seja, vai gerar algo bom, vai gerar vida. Essa é a ideia. Vocês vão sofrer, viu, Israel? Vocês vão sofrer por causa do pecado de vocês. Mas mesmo esse sofrimento é dor de parto. Vai gerar coisas a mais, vai gerar vida, vai gerar transformação. Deus trabalha na dor. Assim também a gente se prepara para passar por essas situações. Independente, irmãos, é uma dor que carrega um significado. O exílio na Babilônia era uma espécie de parto para Israel. Era uma espécie de gerar algo novo. E eu creio que Deus pode fazer das nossas dores de parto, quando Ele trabalha em nós para gerar vida. Creio que Deus pode fazer isso, viu? Ele pode pegar as dores, e pode ser dor de cabeça, pode ser dor de que for, dor dos outros, né? Nos fazendo ficar dolorido, dor nossa mesmo, e fazer com que isso gere em nós algo diferente, que a gente seja transformado. Lembra que eu falei? Transformado de uma maneira que não seríamos se não passássemos por aquilo. Tem um cantor que eu gosto muito, chama Estevão Queiroga. Ele fala um pouco sobre essa dor de sair e de ser transformado, né? Eu vou ler uma parte da canção dele. Diz assim: quando eu parti, partiu-se em mim meu coração, meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus, e a Deus eu disse sem razão, que a minha companhia era solidão. E ele continua dizendo: por sobre a estrada, essa caminhada, né? Anoiteceu e amanheceu, mas eu vi que os dias mais sombrios também são seus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Eu gosto dessa canção porque creio eu que ele entende essa ideia de que apesar do fogo, ainda há o fogo da prova, ainda há esperança, né? Apesar da dificuldade da caminhada, ele parte sendo alguém e chega lá sendo outra pessoa.
dor de parto faz isso com a gente. É assim que eu creio que a gente encara o hoje. Senhor, quem o Senhor está me tornando através dessa dor? Que ela não seja sem significado, que ela não seja sem sentido, que as nossas limitações, as nossas dificuldades não sejam dores quaisquer, mas que gerem vida. E aí, o final do verso 10, Miqueias fala: você agora vai sair da cidade. Morava numa cidade boa, né? Jerusalém. Agora vai morar no campo. Virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada, e ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Babilônia, então, é local de exílio, local de dor, local de choro, local de morte. Verdade, mas Babilônia também é local de livramento. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus está livrando o povo e vai livrar na Babilônia. Eu comparo aqui a Babilônia, talvez com os nossos maiores temores ou sofrimentos, né? Com as nossas dores. Eu anotei aqui algumas coisas que nós muitas vezes passamos. O sofrimento do luto, por exemplo, de perder alguém. O sofrimento da angústia, da depressão, de passar por doenças crônicas, doenças graves. O sofrimento de estar num ambiente doentio, que nos deixa entristecido. Sofrimento do esgotamento, talvez do desemprego, de ter pessoas contra nós. Talvez essa seja a sua Babilônia. Quem sabe esse seja o seu exílio, do qual, por que exílio? Do qual você não pode correr, você não pode fugir. Está lá com você, você dorme e acorda, está contigo. E aí? Bom, eu creio que Deus tem propósitos na Babilônia também. Babilônia é local de morte, de dor, tudo isso, mas é local de livramento. Eu vou livrar vocês na Babilônia. Que coisa maravilhosa, né? O livramento viria já na Babilônia. Não depois que eu trouxer vocês lá, não, lá. Lá Deus vai mudar, Deus vai transformar. Lá Deus vai dar renovo, retornar as alegrias, dar novas formas de enxergar a vida. E é assim que a gente se prepara para a situação, é assim que a gente encara o hoje. Como? Vendo o estado que eu estou, passando pelo que eu tiver de passar, olhando para o Senhor e sendo trabalhado na minha dor, enxergando a Babilônia, o exílio, a situação como um ambiente propício para Deus fazer milagres e Deus fazer transformações. Das piores frases pode ser uma das melhores. Falei hoje de manhã algo próximo a isso. Uma das piores frases pode ser uma das melhores, quando a gente fala assim: agora eu não tenho mais o que fazer. Talvez você já tenha falado sobre alguma coisa. Agora não tem mais o que fazer. Glória a Deus, irmãos. É uma frase terrível quando ela é dita sobre a nossa saúde, quando ela é dita sobre alguém que a gente ama, quando ela é dita sobre nós mesmos, quem sabe na saúde emocional. Agora não aguento mais, não tem mais o que fazer. Mas ela pode ser, ela é uma frase ruim mesmo, mas ela pode ser uma frase das melhores. Sabe por quê? Quando a gente não tem mais nada o que fazer, quando a gente está lá na Babilônia, é Deus quem pode fazer. Na minha fraqueza impera a força de Deus. Na minha fraqueza está o poder de Deus. Que coisa maravilhosa. Não é uma coisa que vai simplesmente mudar tudo do dia para a noite, mas pode nos colocar esperança em nosso coração. Assim que a gente encara o hoje. Mesmo em meio à crise, mesmo se a gente estiver precisando de restauração, nós e o povo de Israel lá na Babilônia poderia cantar do que o Senhor prometeu, porque sabia que Deus iria restaurar, iria resgatar Israel. Enfim, para a gente finalizar, não sabemos o que nos espera, né? Não sei nem o que você está passando, aliás, mas a gente não sabe o que nos espera. Que tipo de restauração a gente vai precisar? Penso eu, irmãos, posso estar até enganado, estar sendo muito otimista, mas a gente tem mais bênçãos do que coisas ruins. Às vezes a coisa ruim é muito ruim, aí atrapalha bastante, mas na maioria das vezes a gente fica focado na coisa ruim. Não sei se é igual eu. Acontece uma coisa ruim, eu esqueço das outras 10 boas, né? Mas, independente da situação, irmãos, nós somos convocados a esperar no Senhor. Nós somos convocados a depositar o nosso coração no Senhor. Mas e a dor? E a Babilônia? E as situações? Isso tudo, Deus vai transformando para a glória dEle, vai transformando o nosso coração, aliás. E quando eu precisar de restauração, que eu me lembre que Deus já prometeu restauração através de Jesus. Deus já prometeu um relacionamento com Ele. Deus já me criou para o propósito dEle. E a restauração vem do próprio Deus e não de mim. Aliás, é assim que termina, né? Lembrando, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Quem vai remir? É o próprio Senhor. Quero orar junto com você.
nessa ideia toda de olhar a restauração lá para frente, mas de encarar hoje de uma maneira diferente. E quero te desafiar a fazer esse exercício de fé, dizer: Senhor, eu quero depositar minha confiança no Senhor. Talvez você esteja aí numa dor, numa situação difícil, mas que você possa olhar para o Senhor como o teu remidor, como o Senhor que pode restaurar situações, nem sei se existe essa palavra, mas irrestauráveis. Deus pode. Então nós colocamos na mão dele e confiamos nele. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela é inerrante, ela é verdadeira, e nós podemos olhar para esses versos em Miqueias e enxergar o que o Senhor já fez, o que o Senhor fez ali por meio de outros profetas, e como o Senhor cumpriu plenamente em Cristo Jesus esse projeto de restauração. Senhor, nós primeiramente te louvamos por tudo isso, nós te adoramos, te bendizemos, somos gratos ao Senhor por tudo isso, mas também, ó Deus, nós queremos enxergar de uma nova maneira. A gente quer olhar, mesmo que seja para a dor, e perceber a mão do Senhor trabalhando ali conosco. Queremos olhar, ainda que seja para uma situação de exílio, da qual não podemos sair por nós mesmos, e perceber que o Senhor é quem pode fazer, o Senhor é quem pode transformar. Que a gente saia daqui, talvez, Senhor, talvez não sairemos com respostas prontas, ou com certeza de que amanhã tudo vai estar mudado, mas que certamente amanhã a minha postura diante de tudo isso poderá ser melhor, poderá ser mais esperançosa, porque agora estamos olhando mais para o Senhor do que para a situação, estamos olhando mais para o Deus que irá redimir o seu povo, do que para o local, do que para a crise em que estejamos passando. Senhor, muda o nosso olhar, para que ele se foque no Senhor, e nos dá esperança, Deus, de estar continuamente olhando para Ti. Oramos gratos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém.